mas estamos aí nos adaptando. Muito obrigada pela participação, viu, Márcio? E hoje contamos com a participação dele, em comemoração também ao Dia Mundial da Água, né? Márcio está aí já, é engenheiro civil formado, atuante na área de recursos hídricos, e hoje ele vai bater um papo aqui conosco sobre a parte de saneamento. Passo a palavra para ele e vamos lá. Grato, César, né? Tem uma amizade longa. Eu vou ficar falando isso para a gente não ficar batizando idade aqui, né, César? Mas o bom das vezes a gente ser mais velho é que a gente, toda essa história de ecologia, meio ambiente, a gente meio que fez parte da história aqui no Rio de Janeiro. Né? Além de engenheiro, eu tenho formação artística também, de cultura, de música e tal. Então, na época da Rio 92 mesmo, que é um fato que eu acho sempre interessante, eu era a pessoa responsável para receber todos os artistas da Rio 92 aqui no Rio. Então, ser parte desse movimento histórico, da mudança de todo a palavra, paradigma de convivência social, levando em conta questões ambientais e agora de sustentabilidade, para mim é fantástico. Né? E a história do meio ambiente começa aí, porque essa história das águas, certamente vocês já andaram estudando isso, as águas, quem mandava nas águas brasileiras era a energia elétrica, né, César? Eram as instituições de eletricidade que decidiam o que fazer com a água, produzir energia e colocar água no reservatório, que vem lá do Paraíba do Sul, que é que alimenta a gente aqui, né, nessa Rio Paraíba do Sul. E durante esse percurso, essa primeira fase da questão, que a gente aprendeu muito com os franceses vieram para cá, a gente ficou amigo deles, montamos uma cooperação. É aí que a gente entendeu que tinha que mudar essa forma de decidir como fazer a gestão das águas. Aí o governo foi mudando, primeiro o que tinha que ser, né? O insumo básico para as pessoas sobreviverem, se abastecerem, a agricultura, até os industriais da eletricidade. Né? Bom, a gente combinou, né, César, de eu fazer um raid rápido aqui sobre a história desse livro, que, por ser membro dessa geração mais antiga que está lidando com saneamento, para não voltar muito atrás, quer dizer, o livro ele conta um pouco da história até que vem da antiguidade, que é muito interessante, porque de onde é que vem essa história do saneamento? O saneamento está muito ligado à saúde, né? E está ligado à questão sanitária, basicamente. Então, mesmo lá na Mesopotâmia, os greco-romanos e todo esse pessoal da antiguidade, da época da Idade Média mesmo, as cidades começaram a crescer, sempre montadas às beiras dos rios, mas a questão dos usos das águas ela sempre começava a preocupar. Mesmo os romanos tinham aqueles banhos lá incríveis, que tem aqueles lugares que eles tomavam banho, eles tinham que cuidar das águas servidas. Então, se a gente olha aqui o Arco da Lapa hoje, os Arcos da Lapa, isso é uma remanescente da tradição dos romanos de buscarem água em lugares longínquos para trazer água para a cidade através desses aquedutos. O nosso primeiro é o aqueduto da Lapa, porque a água vem daqui de cima da Tijuca, né, da Floresta da Tijuca, e com a cidade crescendo, com o rio crescendo, a gente precisava buscar água doce em algum lugar, então foi construído os Arcos da Lapa para trazer água para o centro da cidade. Aqui no Rio, a história remonta à época do Império, que a cidade, no século XIX ainda, e com a questão dos escravos, é uma história terrível, porque a cidade já estava tendo muita infecção, muita doença, e para poder se armazenar o tipo de água usada que a gente, né, que os reis e toda a corte imperial usava, tinha que armazenar isso em tonéis e os escravos é que carregavam isso para levar para o centro da cidade. Aquela rua uruguaiana que todo mundo conhece chamava Rua da Vala. E os escravos passavam com esses tonéis cheios da matéria orgânica utilizada e despejavam ali. Mas tinha que avisar para todo mundo, porque o cheiro era insuportável na época. Eles chamavam esses escravos de tigres, esses que carregavam todas essas
esses tonéis com as águas servidas, né? E só com Dom Pedro II é quando a coisa começou a ficar complicada. E na Europa, principalmente na Inglaterra, começou já a ter epidemias, inclusive a questão da malária lá matou muita gente também. Então, a gente teve problemas parecidos com o Covid, que a gente teve em outras épocas, que vocês sabem, matando muita gente. E teve um engenheiro lá chamado John Snow, que esse cara provou que a contaminação vinha da água, né? Bom, esse cara é uma das pessoas mais importantes assim na história do saneamento, porque ele brigou com muita gente. Ah, não, essa contaminação vem do ar, não sei o que, o outro tinha uma teoria, o outro tinha outra, e ele provou não. Porque é incrível, porque num trecho da cidade de Londres, mais para fora do rio Tâmisa, onde tinha uma fábrica de cerveja, a turma que vivia ali perto da fábrica, eles não adoeciam. Era muito interessante essa história. E daquele trecho para baixo, a cidade toda estava sendo contaminada. Então ele falou, não, peraí, por que esses caras não adoecem? Então eles viram que eles captavam a água para a cervejaria que eles já produziam lá na época, e eles tomavam daquela água e não tinha problema nenhum. Mas dali para baixo, quando pegava já despejo da cidade, a contaminação dos próprios seres, né, da própria sociedade inglesa, já contaminava a água, e isso todo mundo foi ficando doente. Bom, de lá para cá, a gente tem um cara chamado Saturnino Brito, aqui no Rio, foi o primeiro engenheiro da Escola Técnica aqui do Rio, da Politécnica, que ele também teve uma discussão filosófica com relação à questão do saneamento aí, mas ele foi o primeiro engenheiro que formulou os planos de saneamento da cidade. Eu não sei se vocês sabem que no Rio, se vocês forem na sede da CAEG ali na Glória, tem o primeiro equipamento de tratamento de água, está ali na Glória, que era o distrito da Glória, e o Dom Pedro fez um pedido aos ingleses, os ingleses mandaram um grupo para cá, formaram uma companhia chamada City Improvements, e essa companhia foi a companhia que criou os primeiros planos de redes da cidade, de coleta dos esgotos, e isso foi até mais ou menos quase na década de 50, né? Nós passamos aí nessa época política pelo Getúlio Vargas, era uma ditadura e tudo mais. Então, essa City Improvements teve um contrato de quase 100 anos. Então, os primeiros distritos sanitários do Rio de Janeiro, que era a capital federal, essa companhia que tocou. Aí veio o SUSAM, veio outros programas, superintendências ligadas ao saneamento, para fazer a coisa se distribuir mais para a cidade. Quando começou-se os estudos do Juscelino para passar a capital para Brasília, a coisa foi mudando, chegou nos anos 60, nós começamos a ter um outro problema mais sério, que foi o caso Lacerda, um governador da época, e uma tendência dos governos de Estado aqui, que era remover as favelas que já estavam na Zona Sul, tipo a favela do Pinto, que tem até hoje encostada no shopping Leblon, que tem aqueles edifícios ali de habitações ainda, que remontam um pouco a essa época. Mas teve outras tantas favelas da Zona Sul que foram removidas para áreas periféricas da cidade, porque não se podia ter favela na área sul da cidade, na área norte, né? E isso já começa a ter um problema social bastante sério aí, porque na medida que não só essas favelas foram parar lá na periferia, obviamente que esse sistema de tratamento de esgotos, de coleta e tratamento, ia ficando mais restrito à área mais nobre da cidade, a área de classe média. E as áreas periféricas iam ficando para lá. Então, a concentração de comunidades e favelas teve sempre, por causa da exclusão social, menos acesso a esse tipo de recurso, né? De redes e tudo mais. Então, hoje a gente tem no Rio de Janeiro mais ou menos quase 30% da população morando em comunidades, e são quase que praticamente as áreas da cidade que têm menos acesso a tratamento de esgoto e tudo mais. Bom, então, o livro vai contar essa história, né, passando pelo Império, até a gente chegar nessa época do caso Lacerda, e quando chega em 71, já estamos passando pelo governo militar. Os governos militares foram importantes nesse ponto. Eles criaram umas instituições e criaram os primeiros planos de saneamento realmente mais voltados para a universalização. Aí a história conta Plan Sabre, Planasa, teve vários planos. Esses planos criaram as primeiras companhias estatais.
Então, vamos falar da SEDAI. A SEDAI é a companhia estatal do Rio de Janeiro. Ela foi uma fusão quando o Rio chegou a ser capital de estado, né? Chegou a ser um estado, o estado da Guanabara, e depois separou do estado do Rio, e depois juntou tudo de novo, e a SEDAI é fruto de uma união da ESAG, com mais duas outras Senaerg, companhias que estavam distribuídas em saneamento e abastecimento, e virou a SEDAI. O mais incrível é que a SEDAI, quando foi criada, era, sim, espetacular, considerada a melhor companhia com os melhores recursos no Brasil, né? Entre 64, né, que o governo militar se estabelece, em 75, se cria a FEEMA, a primeira fundação de estudos ligados a saneamento, ligada à água e esgoto, e era, assim, um grupo de técnicos, de engenheiros, assim, de excelentíssima qualidade, né? Bom, essas companhias estaduais, com o tempo, a questão começa a ter problema aí. Algumas delas, certamente vocês já deram uma estudada nisso, se você pegar o caso de São Paulo, que é a Sabesp, o caso de Minas, que é a Copasa, e o caso do Paraná, só para citar alguns, tem a Caesp também lá em Brasília, e no Distrito Federal, essas companhias, em certo momento, elas abriram o capital para poder parte do sistema acionário, da composição acionária dessas empresas, receber recursos privados. Então, é interessante a gente pegar esse foco aqui, a gente vai bater na discussão que tem hoje sobre esgoto público ou privado, tá certo? Bom, então, tanto a Sabesp quanto a Copasa e a Sanepar, hoje, os estados, essas empresas não estão privatizadas, isso é uma espécie de um dogma que se criou. O estado de São Paulo, o estado de Minas, o estado do Paraná são os titulares da gestão dessas empresas, tá certo? Elas simplesmente acharam que era importante, em dado momento, abrir a possibilidade do capital acionário privado entrar com recursos que poderiam fazer com que essas empresas funcionassem com condição de ampliar a capacidade de atendimento, de universalização, sem depender só do dinheiro do Estado. O que aconteceu com a SEDAI nesse tempo todo, até chegar agora? Você teve programas, por exemplo, como o BNH, que você tinha muito recurso. Dependendo das épocas em que a economia está mais estável, você tem programas com recursos bastante volumosos e disponíveis para os estados, né? Então, essas companhias estatais elas podiam captar dinheiro com juros bem baratos e tal, ou às vezes até a fundo perdido, e investir no saneamento. No momento que tem uma crise econômica, que a gente já passou por 2 ou 3 nesse tempo, o dinheiro passa a ser escasso, a companhia passa a depender só da tarifa que cobra. Aí, se a gestão for boa, ainda vai. Você consegue fazer um equilíbrio financeiro usando o que você consegue coletar de tarifa e investir. Se você não faz uma gestão boa, como já aconteceu com a SEDAI em alguns momentos, você tem problema de investimento e a companhia passa a ser ou deficitária ou a área de cobertura ela não cresce. Tá certo? Então, nós temos um momento hoje que é interessante na discussão do saneamento, e o livro, a gente, inclusive, tem um trecho lá que a gente resolveu mostrar como é que acontece o saneamento, quais são os equipamentos que são usados, que tipo de obras são feitas. Pegamos toda a linha do tempo, de todas as leis, então tem um marco legal assim, de N leis e portarias e diretrizes. Isso é uma coisa impressionante, em 10 anos, a quantidade de dispositivos legais, até a gente chegar na 11.445, que foi a lei do saneamento. Essa estabeleceu uma série de coisas importantes, que as cidades tinham que ter plano municipal de saneamento, que ia ter que ter uma reguladora. Então, tem toda uma mudança de comportamento, tanto da parte das concessionárias, quanto da parte do usuário, quanto da parte dos próprios governos em relação... Opa! Estão me ouvindo ainda? Estamos sim, Márcio. Ah, peraí, acho que a câmera que sumiu. Vou botar ela de novo. Voltei. Então,
a gente chegou na 11445, que é considerado um instrumento legal que cobre praticamente todas as necessidades que haveria para haver universalização. Só que essas companhias foram tendo dificuldade com dinheiro, então muitas avançaram, outras nem tanto, e começam a aparecer as situações, já que a lei dava titularidade aos municípios. Os municípios são titulares e respondem pela responsabilidade deles fazerem a gestão do saneamento. Então, vamos pegar o caso de Niterói, que é um caso emblemático. Niterói comprou uma briga lá atrás, acho que em 2009, com a SEDAI, e falou: nós queremos, nós, município de Niterói, fazer a gestão da água e do abastecimento, da coleta e do tratamento. A SEDAI: não, vocês têm um contrato conosco. A lei lá do 71 diz que as companhias estatais é que mandam, e nós temos os contratos de programa, e nós estabelecemos quais são as metas, os objetivos, quanto a gente investe, quanto a gente não investe, quanto a gente cobra e tal. Essas empresas sempre fizeram o que acharam melhor. Niterói entrou na justiça, ganhou a briga e fez o que hoje é privatização. Você pega e fala assim: não, eu vou entregar a concessão do saneamento para uma empresa X. É um grupo grande chamado Águas do Brasil, que eles têm hoje Águas de Petrópolis, Águas de Niterói, Águas do Paraíba do Sul, que é lá em Campos, Água de Juturnaíba. Vários municípios preferiram fazer como Niterói fez. Pronto, voltou. E Niterói, o que acontece hoje, gente, nessa discussão do público-privado? A única cidade do estado do Rio de Janeiro que tem 96% do esgoto tratado chama-se Niterói. Tá. Então, os caras acertaram. Por que, né, se o Rio de Janeiro hoje trata no máximo 40%? E o Rio de Janeiro diz tratar 40% porque todo esse trecho da cidade, aqui do centro da cidade, pegando Glória, Flamengo, Botafogo, Copacabana, parte daqui de Laranjeiras e Leblon, toda a rede coletora leva para o interceptor oceânico e vai jogar no emissário submarino. Isso não é tratamento. Isso é simplesmente coletar o esgoto e despejar no mar. Você passou a bola para o oceano, para ele, né, fazer a digestão lá, o metabolismo das nossas porcarias que a gente joga lá, tá certo? Isso não é tratar. Inclusive, a Constituição, tanto federal quanto estadual, obriga a ter pelo menos o primeiro nível de tratamento, e isso não é respeitado. Então, esse caso de Niterói é um caso interessante para a gente avaliar o que é preferível, né? Que eu saiba, independente das classes sociais de Niterói, seja alta, baixa, média, gente que mora em comunidade, que eu saiba, não tem ninguém satisfeito. Posso achar, eu também não moro lá, não sei. Mas eu acredito que há uma satisfação, porque, primeiro, todo mundo tem água. E o mais curioso, a água que chega de abastecimento em Niterói é a mesma água que chega para a gente no Rio, que deveria chegar em São João do Meriti, em Mesquita, em Caxias, em toda a região metropolitana. Eu não me lembro assim, de problema da água de Niterói reclamar que não está recebendo água. Tá, pode ter crise de abastecimento ali, falhar uma bomba, um elevatório, uma outra coisa, porque esse equipamento isso tem problema, né? Exige manutenção e tal. Mas nós fomos trazendo a situação de uma tal forma de problema com a SEDAI, embora teve uma época, eu não me lembro exatamente o ano, até porque eu participei dessa situação lá dentro da Getúlio Vargas, que acho que foi o governo Cabral que ele chamou o engenheiro Wagner Vita para presidir a SEDAI e falou: olha, dá um jeito nessa empresa. Paga um cara competente e tal. Contratou uma consultoria, eles fizeram toda uma reformulação da SEDAI. A empresa ficou um brinco. Criaram a Universidade da SEDAI, criaram aquele prédio lá na Presidente Vargas, que é um super prédio. Então, a partir dali, a empresa passou a ser superavitária, ela não deu mais prejuízo. Saiu de 200 e tantos milhões de faturamento até 1 bilhão, que foi o faturamento da SEDAI em 2019. Ela faturou R$1 bilhão. Agora, por que não funciona? Isso aí é um mistério. Hoje de manhã tinha vários amigos meus fazendo uma live
o caso do Dia da Água também, pessoas da Fiocruz, a vereadora Tainá, a deputada Mônica, todos questionando a questão da privatização da SEDAI. Bom, chegou no momento, e isso não tem a ver com o governo Bolsonaro, não, isso foi anteriormente, foi antes do Temer, inclusive, né? Se chegou à conclusão que, com crises econômicas e tudo mais, essas empresas não iam avançar. Então, duas pessoas que a gente, inclusive, tem depoimentos delas no livro, que é o senhor Gerson Kelman, um engenheiro muito conhecido, o César conhece bastante, foi aluno dele, né, César? É uma referência, o Gerson Kelman. O Gerson foi não só presidente da ANA, que é a Agência Nacional de Água, como também foi presidente da SEDAI, da Sabesp, da Light. É um cara brilhante e que tem formulações interessantes sobre a questão do uso público ou privado da água, o que é que funciona e o que é que não funciona. A outra pessoa importante, chamada Marilene Ramos, passou pela Sela, pelas presidências de Rios Lagoas, e foi para o BNDES depois. A Marilene foi a pessoa que montou o grupo que desenvolveu o que hoje veio a ser a modelagem da SEDAI, ou a modelagem de abertura de concessões de empresas estatais que hoje tem problema de atendimento e de quase impossibilidade de chegar à universalização. Então, o que a gente tem hoje como mapa no Brasil? A gente tem, nós tivemos uma primeira concessão em Alagoas. Vocês teriam uma ideia de como é que a coisa funcionou. Eles tinham lá, se não me engano, acho que o que eles chamam de outorga mínima, né, para uma empresa que é considerada competente para fazer o trabalho, como a Água de Niterói faz, a de Niterói e outros lugares, que teria que pagar 2 bilhões e alguma coisa de outorga mínima. A disputa foi tão acirrada com, acho que, 7 empresas diferentes, que a empresa que ganhou, que é a BRK, vale a pena falar dessa empresa, porque é a mesma que está operando na área de planejamento 5 aqui do Rio. Eles botaram 10 bilhões para ganhar a concorrência. Foi 5 vezes o valor daquilo que era o valor mínimo para alguém que quisesse ganhar. Então, para se ter uma ideia de como também o saneamento hoje é um bom negócio. Aí sim, aí o pessoal diz, mas então virou mercadoria. Bom, vamos dizer que sim, porque vira um negócio com valor econômico, que é interessante para quem acha que é competente para fazer a gestão, fazer um trabalho realmente de verificação se a rede funciona. O que acontece com a SEDAI, por outro lado? Né? A SEDAI tem uma rede antiga, tem parte da rede, inclusive, vem do Império, que ela está muito velha. Tem problema, inclusive, de enchentes, como a gente vê no Rio de Janeiro, toda hora tem enchente em vários lugares da cidade. Primeiro, pela localização geográfica nossa, a gente está sempre debaixo de montanhas, quer dizer, a gente está numa zona de buffer, que a gente chama, né? A Serra da Carioca, ali no Jardim Botânico, a Serra do Mar, que pega toda a Baixada Fluminense, que ali alaga direto, ali chuvas mais fortes, já tem problema seríssimo de alagamento, de enchentes, com muita gente morrendo. Nós estamos numa situação desfavorável, tem muita montanha que joga água para dentro dessa região de alagados, né, de uma região baixa, e o mar do outro lado, também dependendo da maré, a gente tem um problema, como no caso da Lagoa de Freitas. Desce muita água da encosta ali, o mar enche também, a maré enche, a lagoa enche, e aí começa todo aquele jardim botânico está sempre com muita enchente ali. Então, a Marilene, quando ela vai para o BNDES, ela monta essa equipe, passa por 2 ou 3 presidentes diferentes lá, e hoje a gente chegou nessa proposta do BNDES de fazer concessões de várias empresas estatais que não têm viabilidade econômico-financeira, por causa das crises dos estados. O Rio de Janeiro é um caso específico, né, gente, que é o seguinte: o Estado faliu com o Cabral. É um período, inclusive, de memória muito ruim para a gente, porque eu participava de um projeto chamado PSAM, Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do entorno da Baía de Guanabara, que deu continuidade ao primeiro projeto de despoluição da Baía de Guanabara, chamado PDBG. E foi um dinheiro grande que botaram, 800 milhões de dólares, os caras botaram aqui, para fazer o primeiro trabalho de despoluição da Bahia. Isso foi na época do Collor, com o governador, que era o governador na época, me lembro que o governo passou pelo Marcelo Alencar,
acho até que Brizola. Se trouxe um dinheirão, a gente estava perto da Rio 92, inclusive, e se montaram várias empresas, já havia algumas estações de tratamento, a gente criou outras 8 estações de tratamento, hoje são 8, em volta da Bahia. Só que a SEDAI montou uma agênciazinha fechada lá dentro, chamada DEC, ninguém tinha acesso aos dados, como que eles faziam licitações para as empresas ganharem os lotes para fazer as redes de coletores, e muitas dessas empresas faliram, outras deram cano, virou uma CPI horrorosa para poder avaliar. Os bancos ficaram super cismados, porque começa a emprestar dinheiro, você não paga. O Rio de Janeiro tem uma tradição de ter uma contrapartida nesses empréstimos e não pagar. Tá. Quando foi em 2011, nessa época, achou-se que o Estado estava numa situação econômica melhor e o BID, o Banco Interamericano, resolveu botar esse dinheiro do PSAN, onde eu trabalhei, inclusive. Fizemos um plano de cobrir tudo, levantamos todas as redes, o que faltava de cobertura, quais os municípios estavam com mais problema, como o caso de São Gonçalo, que é enorme, tem muita gente, 1 milhão e tantas pessoas, com pouquíssimo tratamento de esgoto. E o PSAN começou. Prestou, o Estado deveria botar dinheiro, era numa época que o Cabral estava como governador, jovem, ninguém sabia muito das histórias deles ali atrás, até que, em dado momento, houve o problema todo com ele, e o Tribunal do Estado pega o dinheiro depositado do PSAN e começa a pagar os funcionários com o dinheiro do projeto. Ou seja, o banco falou, não, então parou, nós não depositamos esse dinheiro aí para vocês usarem para pagar os funcionários, embora seja legítimo pagar funcionário, mas não com esse dinheiro. Então, mais uma vez, o PSAN parou, o projeto ficou estacionado. Uma pequena parte, que já estava o dinheiro com uma empresa, que é um trechinho que tem ali na Cidade Nova, eles conseguiram completar. E só agora o Ministério Público está fazendo um trabalho impressionante, entrou com uma ação contra a SEDAI e com o Estado, para que os fundos de recursos hídricos que a gente tem, o Fundri e o FECAM, pudessem, o dinheiro desses fundos pudessem manter parte dessas obras funcionando. Isso é uma guerra que rola aí atrás. O Ministério Público ganha essas ações, coloca a SEDAI no cantão, faz o Estado cumprir, mas é sempre um problema político. Então, o que a gente conclui é que quando o BNDES chega e faz essa modelagem, que está sendo muito discutido, né, se é a privatização da SEDAI ou não, é uma questão a discutir. Depois, se eu parar de falar aqui, vocês quiserem fazer perguntas para a gente esclarecer um ponto ou outro. O que importa é o seguinte: a SEDAI continua produzindo a água, pelo modelo deles lá, tá certo? Então, as estações, a famosa Guandu, que já é um problema, né? Hoje mesmo, o meu amigo e biólogo, que é o mais atuante aqui na cidade, chamado Mário Moscatelli, ele participou de uma reunião aí que ele ficou sabendo que um projeto... O que acontece com o Guandu, se vocês olham no mapa lá? Guandu, para captar a água, que traz a água para a gente em casa, ela busca uma água numa confluência de 3 rios, Rio dos Poços, Ipiranga, que são rios muito poluídos. Por quê? Porque são rios que estão fora do Rio de Janeiro, do território, não, estão em Nova Iguaçu, Seropédica e Queimados. Então, essas cidades não têm tratamento de esgoto, então todo mundo joga o esgoto nos rios lá, os rios estão poluídos, a SEDAI vai lá e pega essa água poluída. Então, ela tem que primeiro limpar a água suja, né, para depois distribuir essa água, e agora, de 2 anos para cá, do ano passado para cá, começou a dar problema com geosmina, com tudo isso que vocês estão acompanhando. Né? Mesmo a gente tendo uma vigilância sanitária muito séria no Rio de Janeiro, tem um projeto chamado Vigiágua, que eles têm 300 pontos que eles fazem medição de qualidade da água do Rio de Janeiro, mas chegou num momento de complexidade de solução do problema da SEDAI, que as pessoas estão percebendo que a água está suja, que a água está com uma cor estranha e tudo mais, e não se consegue resolver. Né? Enquanto isso, esse modelo do BNDES, de entrada de capital financeiro, está funcionando. Funcionou lá em Alagoas, a empresa já começou. Em Mato Grosso do Sul, já havia uma parte de concessão. Também fizeram uma licitação lá mais, empresas entraram, agora o estado todo está sendo coberto. E nós estamos diante, agora, em abril, da concessão da SEDAI, que é uma parte interessante, eu acho, para a gente discutir aqui.
Até então, a gente tinha, na 11.445, a titularidade da água era dos municípios. Mas ali já previa um tipo de solução consorciada, né? De prestação interligada, vamos dizer assim. Então, houve uma ADI do Ministério, que chegou até ao Tribunal Federal, de decidir que é o seguinte: tá bom, se você tem um município com abastecimento e coleta independentes, esse município resolve, tá certo? Mas quando numa região metropolitana como a nossa, você tem um sistema tanto de abastecimento quanto de tratamento todo interligado, que os canos passam por vários municípios, então se cria uma situação que a região metropolitana passa a ser a voz que decide como é que tem que ser feita essa universalização, ou a busca da universalização. Isso é um rolo danado, é uma coisa complicada, está decidido que vai ser assim. Se criou uma instituição chamada Instituto Rio Metrópole, que é a Câmara Metropolitana da região metropolitana do Rio, e essa decisão está valendo. A partir desse momento, o BNDES, obedecendo a essa regra, ele divide o município do Rio e o estado em 4 blocos. Tá certo? Então, nós já tínhamos, como eu falei antes, essa empresa chamada BRK Ambiental como a concessionária privada da área 5 de planejamento da cidade. Isso aconteceu com o Eduardo Paes na época da Olimpíada, porque eles achavam que ninguém ia se interessar por aquele troço lá. É uma região com muitos bairros com pouco adensamento e um território que é a metade do município do Rio de Janeiro. Então, ele, como titular, como prefeito, ele falou: não, eu vou fazer essa concessão aqui, e fez. Teve lá concorrência. Hoje, essa empresa começou lá atrás, acho que em 2012, que era 7% de cobertura, hoje já chegou em 30% e alguma coisa. Então, já andou bastante. E tem um plano para chegar nos 30 anos dela de meta de atendimento, chegar em cobertura da região da T5 inteira. Inclusive mudando o tipo de visão de infraestrutura de saneamento. Em vez de construir grandes estações como Alegria, Pavuna, que são enormes e funcionam com pouca capacidade, construir pequenas estações, mas áreas, cobrindo certas áreas e pegando os lotes de redes ligando ali. E está indo bem. O Eduardo Paes, inclusive, tentou fazer, depois o Crivella tentou continuar, que seria a privatização da área da Barra da Tijuca. Não conseguiu, deu um problema. É um assunto complicado também para a gente entrar agora. Mas não deixaram fazer essa concessão lá. Então, hoje a gente tem, com uma data prevista no final de abril, para fazer esse leilão da cidade, que está dividido em 4 áreas, né? Pega uma parte do centro do Rio de Janeiro, com essa parte de Botafogo, essa parte, vamos dizer assim, da parte mais leste da cidade. Esse bloco se junta com todos os municípios do norte fluminense. A parte da Barra da Tijuca, que é a P4, se junta com alguns municípios que vão para o lado do Paraíba do Sul. Outro pedaço do Rio de Janeiro pega a Zona Norte, pega todos os municípios da Baixada, e a parte da P5, que já está com a BRK, pega mais 2 ou 3 municípios lá da área do Paraíba do Sul, que quem abastece Guandu e a água vem para a gente. Fizeram um arranjo que respeita, inclusive, questões de bacias hidrográficas, tá certo? Isso está colocado aí. Teve audiência pública, o pau quebrou direto, e tem gente que acha que não se deve fazer essa concessão em hipótese nenhuma, mas o complicador dessa história toda é que o Estado do Rio de Janeiro, com aquela situação do Sérgio Cabral, o Estado faliu. O Rio de Janeiro faliu. Entrou em processo de responsabilidade fiscal, em regime, e foi buscar dinheiro com o governo federal. O governo federal falou: não, tá bom, nós não temos dinheiro, mas vamos pegar um empréstimo com o banco francês, no Paribas. O banco botou 2 bilhões e 500 na história. O governo federal assinou embaixo. Então, Rio de Janeiro, vocês têm esse dinheiro aqui para vocês colocarem, equilibrarem aí a economia de vocês, controlem os gastos, vocês têm máquina muito inchada, dá um jeito. Mas nós precisamos de um aval.
que vocês vão nos dar de aval? O aval era a SEDAI, por incrível que pareça. Um Estado que, para poder ter equilíbrio fiscal financeiro, tem que colocar a sua empresa de saneamento, que, aliás, é a única que o Estado ainda tem, como aval aval da dívida. Então, a situação é toda absolutamente surrealista, né? Não tem nenhum outro Estado brasileiro nessa situação. Então, a discussão sai, às vezes, até do nível da questão do saneamento, que é a saúde pública, sustentabilidade, meio ambiente, e tudo que envolve a questão do saneamento e dos recursos hídricos, para ir para a área da capacidade do Estado ter funcionar ou não funcionar. Então, essa dívida está rolando, ela já, dos 2,5 bilhões já virou 4 bilhões, e o outro também entrou um governador que já saiu, como você sabe. O atual governador conseguiu um prazo com o governo federal para poder essa dívida ser paga mais para frente. Então, tem que ter um leilão, porque senão não paga a dívida. Então, é uma situação muito surrealista do Estado do Rio de Janeiro, realmente, né? Tá bom. Alguns colegas meus falam, não, mas teria que dar um jeito na gestão do Estado e na gestão da SEDAI, porque quadro técnico a empresa tem. A empresa tem técnicos fantásticos. O equipamento, a infraestrutura está montada. Agora, por que a água é tão ruim? Por que tem tanta perda de água? Se perde quase a metade da água que você trata? Se perde. As companhias privadas, a primeira coisa que elas fazem é: vamos ver onde é que está vazamento de água para a gente tentar deter isso, porque isso é dinheiro perdido. Você investe no tratamento e desperdiça metade da água que você tem que botar na torneira das pessoas. Não pode. Se você tem um negócio, você não vai desperdiçar esse dinheiro. Se você precisa ter caixa, fluxo de caixa funcionando com superávit, você não vai perder metade dos insumos que você precisa para produzir o seu produto, porque você não vai ter lucro. Como a empresa estatal, então parece que a coisa fica nesse nível e não se resolve. Então, está tudo caminhando para que esse leilão aconteça. Já dizem que tem 16 empresas envolvidas, interessadas, estudando toda a estrutura da SEDAI para ver se tem problemas que você pode comprar um elefante branco aí depois não conseguir resolver. Mas, no meu ponto de vista, não é uma privatização. Por quê? Porque o Estado do Rio de Janeiro continua sendo, né, o controlador da concessionária SEDAI. A produção da água do Guandu continua sendo do Estado. E, no desenho da modelagem, todo o dinheiro que essas empresas vão botar, que são outorgas, se calcula algo em torno de 30 bilhões que vão ser acumulados se os 4 lotes forem negociados, tem alguma coisa em torno de 30 bilhões para entrar de capital aí. Então, esse dinheiro está dividido para o Estado, obviamente, tem uma boa parcela para o Estado, tem uma boa parcela para a SEDAI, inclusive pagar dívidas trabalhistas, que a empresa tem complicações trabalhistas lá no nível de 5 bilhões, né? As pessoas se esquecem disso. E tem a parte que fica para os municípios e para a região metropolitana. Além disso, no desenho que eles fizeram lá, tem 2 bilhões e alguma coisa só para projetos da Baía de Guanabara, mais 2 bilhões e alguma coisa para o Guandu, e a parte que eu acho que é a parte mais delicada e, para mim, é mais importante: como resolver o problema do saneamento das favelas, né? Então, hoje, a gente vê São Paulo com uma outra lei que saiu na época do Temer, chamada, na verdade, a gente chama de ProURB. Essa lei, ela cria condição, não só do saneamento, resolver a questão de você colocar os tubos lá na favela, que isso tem gente muito competente que faz isso no Brasil hoje, com um sistema chamado condominial, e que tem que entrar nas favelas, mesmo na casa das pessoas e passar os canos. Não tem outro jeito, não. As favelas foram montadas como elas são, o desenho está lá, pega favelas como Mocinha, Alemão, Cidade, não adianta. Tem que chegar lá, tem que chegar na casa que as pessoas, do jeito que as pessoas moram, elas vivem ali, tem que atender à condição de vida delas. Agora, só que o saneamento não resolve urbanização, não resolve título fundiário, não resolve outros problemas da ordem da gestão urbana, do ordenamento territorial. Então, essa lei da época do Temer lá, não sei se eu vou lembrar o número, é uma lei que cria programas de urbanização para serem feitos simultaneamente à questão da solução do saneamento.
Então, tem solução. Tem esse programa de São Paulo chamado Favela Legal, que eles estão investindo. Claro que vai ser uma coisa progressiva, porque a coisa cresceu muito. E, especificamente, uma empresa chamada Condominial, que eu conheço, estudei bastante, é uma empresa hoje que houve uma licitação no Rio Pinheiros, que é um rio importante de São Paulo. Na bacia do Rio Pinheiro tem 49 favelas enfiadas lá dentro. A área nobre da cidade, a área classe média. Então, essa empresa está fazendo a implantação das redes condominiais em todas essas comunidades. Com um detalhe, gente, interessante. A Sabesp, que é dona do saneamento do Estado, não paga quando ela ganha a licitação. A empresa tem que ter um capital próprio, a empresa entra com seu capital para começar a fazer o trabalho, com seu cronograma. Ela apresenta o cronograma lá e chega para a Sabesp: olha, eu estou te apresentando a minha etapa cumprida X. Eu estou te provando que eu fiz a rede, que eu liguei no coletor, eu medi e o saneamento está tratado. Aí a Sabesp paga a empresa. Isso foi Gerson Kelman que criou, chamado sistema de pagamento por performance, que é o ideal. Aqui no PDDG, nos programas da Badia Maior, o que é isso? As empresas recebiam dinheiro, quebravam, não sei o quê, ou tem os truques dos contratos lá. Ah, não, tinha só um pedaço daquela área que eu ia resolver, mas agora entrou as favelas, então agora eu vou ter que adicionar mais um valor daqui, ou eu quero mais dinheiro. Ah, mas a inflação. Existem N truques para as empresas, através de seus contratos, manipularem e aumentarem o custo de solução do problema. Então, esse PRODES, que é o sistema criado pelo Gerson lá, está funcionando perfeitamente em São Paulo. A empresa só recebe se ela mostrar que ela fez o serviço. Tá certo? Eu já acho isso interessantíssimo. O outro aspecto que o livro trata, para eu encerrar essa fase, para a gente dialogar mais, é a parte do que eu chamo das tecnologias não convencionais. Tem organizações que lidam com água, tem a Aliança pela Água, que é muito interessante, tem o Observatório de Gestão da Água, e tem um instituto chamado IAS, Instituto de Água e Saneamento, e, particularmente, esse instituto é muito interessante. Eles, inclusive, fizeram um evento esse ano chamado, por incrível que pareça, o World Day Talent é um dia que existe no mundo inteiro, criado pela ONU, é dedicado a soluções ligadas à questão do banheiro. Então, eles, nesse dia, esse trabalho foi genial, eu transcrevi isso para o livro. São quais as soluções que o Brasil hoje apresenta com grupos sociais alternativos, ONGs, organizações sociais, que resolvem problemas de comunidade com alternativas de esgoto que não são as convencionais, de grandes estações, grandes coletores, coisas dispendiosas, problemáticas, elevatórias e tal. Então, lá no livro, vocês vão ver as várias soluções, muitas delas ligadas ao que se chama soluções baseadas na natureza, né? E os biodigestores, que a gente tem aqui soluções em Petrópolis, em vários lugares, tem tipo bacia de evapotranspiração. Dentro da tecnologia 4.0, a gente já tem o sistema BIM, que hoje está criando imagens virtuais de todas as estações de tratamento, para poder trabalhar melhor o desempenho dessas estações, né? Hoje eu vi uma notícia da Sabesp, hoje, que eles fizeram uma licitação para uma empresa, uma startup especializada chamada, eu não vou lembrar o nome agora, porque é muito recente. Essa empresa vai colocar no sistema tecnológico deles todos os pontos de captação, de uso, as economias de um trecho da Sabesp lá de São Paulo, Jundiaí, acho que é um trecho de Jundiaí. Esse sistema é parecido com o centro de operações aqui da prefeitura. Você vai ter ali todo o sistema, tanto da captação da água, quanto que chega na casa de cada pessoa, quanto que é o consumo que a pessoa tem, vai dar acesso às pessoas saberem quanto que elas estão gastando, e esse sistema todo tecnológico ele vai conseguir prever se você vai ter problema nesse trecho da rede ou naquele trecho, quanto de perda você tem ali, e como é que você vai resolvendo problemas de manutenção com muito mais agilidade e muita eficiência. Então, a parte de startups também está muito evoluída em algumas empresas. Eu acho interessante para vocês que estão pensando como que vão trabalhar com isso. E é interessante depois ver esse com mais detalhe.
essa modelagem da SEDAI, vocês vão imaginar, pega os 28 municípios do Norte Fluminense, pega o trecho da Baixada Fluminense, que é problematicíssimo, com todos os municípios lá da Baixada, Meriti, Mesquita, Nilópolis, Duque de Caxias, Nova Iguaçu. Essas empresas vão ter que ter mão de obra de gente trabalhando, tá certo? Quer dizer, eu não acredito que as 4 grandes empresas que conseguirem faturar esses lotes estejam quadros suficientes hoje para dar conta do recado de toda essa solução que está planejada pelo BNDES em escala de 5, 12 anos e depois até 30. Quer dizer, tudo isso é o que a gente tem hoje no quadro. O livro também fala muito das referências internacionais ligadas à água, recursos hídricos e saneamento, as coisas ligadas à ONU, algumas das referências que a ONU estabeleceu e que o César, inclusive, participou do 8º Fórum da Água aqui, que foi muito importante. Essas referências, como a questão do ODS 6, que é fundamental, tem todas aquelas metas, está tudo previsto ali. Mas, em termos de enxergar qual é o problema, como é que resolve, a gente não tem problema. A gente sabe que tem países com mais capacidade de resolver o problema e tem todos os países em desenvolvimento, como o nosso, como a África, como vários outros países, que a carência de água é absurda, a escassez é coisa de milhões de pessoas que estão fora do sistema hoje e que precisam ser incluídos, tá certo? A outra coisa que vale uma discussão interessante, essa questão do público-privado aí, eu acho que isso, se o leilão acontece, não houver nenhum problema até lá, o mais importante para a sociedade civil são os aspectos que o novo marco de saneamento, esse 14.026 do ano passado, que reviu a 11.445, acrescentou de importância em termos de controle social, né? Tem um estudo do Géser, que é um sujeito dos mais capacitados nessa história do saneamento, que tem muita gente falando, mas tem muitas cidades no mundo que privatizaram o saneamento, mas depois voltaram atrás, voltaram a municipalizar. De fato, tem. Não quer dizer que tanto público ou privado sejam competências em si. Você tem que provar que você sabe fazer o que sabe fazer, né? Então, isso. Então, o que acontece é que, se por acaso for de fato feitas essas concessões, o mais importante são os grupos que vão estabelecer esse controle social. Os comitês de bacia, essas organizações sociais que estão sendo montadas. Eu sugiro até o César, depois a gente conversar, se vocês não querem ter um grupo também para trabalhar com isso, que é muito importante ter os observatórios, né, trabalhando com a capacidade de percepção de que o sistema está funcionando. Sempre entregou para uma empresa privada. A ANA, que é a Agência Nacional, vai ter superpoderes agora para vigiar, através das subnacionais, se está funcionando ou não. Se não estiver funcionando, volta atrás. Quebra o contrato com essas nacionais, tira o contrato deles e volta. Agora, se passa para o município fazer a gestão ou para o Estado fazer a gestão, tem que ter competência, certo, gente? César, falei a beça. O que você acha? Vamos para as perguntas? Deixa eu ligar minha câmera aqui. Peraí. Falei feito pobre na chuva, né? Tomar uma água. Obrigado, Márcio. Excelente. Eu acho que você tocou aí em pontos bem importantes, né? Principalmente aí nessa parte final da tua palestra, são pontos que estão em voga, né? Estão borbulhando aí. O leilão de concessão da SEDAI vai ser agora em abril, não é isso? A gente teve o marco regulatório do saneamento sendo aprovado o ano passado, finalmente, e colocando aí agora, né, o veto do Bolsonaro permaneceu, né, agora, semana passada, né, exigindo licitação, né, isso é uma coisa boa, né, porque aquelas empresas que estavam desde os anos 70, né, como a SEDAI, né, que não fazem nenhuma licitação para um serviço muito antigo, né? Então essas empresas já estavam sem concorrência, era um monopólio. Isso. Então as coisas estão acontecendo e um dos reflexos disso tudo é a gente poder aí acreditar numa melhora. Eu, particularmente, sou amplamente a favor do leilão e acreditar numa melhora, porque, veja, desde que eu nasci, esse problema da Baía de Guanabara existe. Já passamos pelo PDBG, com dinheiro aberto entrando aqui, já passamos pelas Olimpíadas,
E quantos planos de bacia, de Baía da Guanabara, a gente já não viu, né, Márcio? E a coisa não resolve. Então, eu tô com esperança. É óbvio que não se faz mágica, né? Não é da noite para o dia, até porque investimentos em saneamento são fisicamente robustos, né? Você exige obras de anos até começar a operar. E o lado bom disso tudo, para vocês, principalmente, é que pode abrir um mercado de trabalho aí bem bacana, né? Vocês aí ávidos para se posicionar, né, no mercado de trabalho, né? Aquilo que a gente conversou no sábado, né, Márcio? A garotada fica perguntando, poxa, tem tanta coisa para fazer no Brasil em saneamento, né? Em obra de água, em obra de esgoto, sobretudo, né? Tanta coisa, a gente é atrasado nessa área, né? Não requer grandes tecnologias, é o trivial, é o beabá. A gente aí num projetinho de final de conclusão de curso, a gente pode fazer um projetinho aí de esgoto com vocês, nossos alunos. Não tem grandes tecnologias, até existem, mas para a gente começar a fazer o trivial. E nós aqui, né, garotada aí com 20 e poucos anos, aqui com força de trabalho, querendo trabalhar. Por que não acontece? Não é? A gente fica se perguntando isso. Tem coisa para fazer. Temos tecnologia para fazer. Né? E temos mercado de trabalho, pelo contrário, né? A gente está aí lutando contra o desemprego. E os problemas estão batendo nas nossas portas, na Baía de Guanabara, como eu disse. Desde que eu me conheço, eu vejo aquela Baía poluída, trazendo um monte de deseconomias. Né? Imagina o quanto valorizaria a região de praias da Bahia, Paquetá, Ilha do Governador, né? Valorização patrimonial, né? Se aquelas praias tivessem vulnerabilidade mínima. Né? Então, eu acho que é bacana, eu acho que é um momento bom que a gente vai passar. Torço para que essa privatização aconteça. Na verdade, são concessões, né? Como o Márcio bem colocou, a SEDAI vai continuar como estatal, operando o Guandu e Imunana Laranjal, que fornece água para Niterói. Aliás, Niterói já é assim, né? Niterói, Águas de Niterói, que é uma excelente empresa, top a nível de Brasil, né? Empresa particular, sob concessão do poder público, porque é um serviço público. Niterói, ela compra a água da SEDAI, ela compra a água tratada da SEDAI. Quem opera o tratamento é a SEDAI, em Imunana Laranjal, porque fica em Alcântara, se eu não me engano, ali, não é isso, Marcelo? Em São Gonçalo, então fica já fora do município de Niterói. Né? A mesma coisa se dá com o Guandu. Eu, né? Acho eu acho que Imunana fica na bacia do Guapiaçu. O rio Guapiaçu, que é um rio, inclusive, um dos rios mais limpos da Bahia. Eu já visitei até quando eu era estudante, mas já tem tempo. Ela fornece água para Niterói, para São Gonçalo e Paquetá também, né? Ela fornece água para Boraí também. Boraí também, né? E está funcionando muito bem. A SEDAI opera, faz o tratamento e as águas de Niterói fazem a distribuição de água e toda a parte de esgoto. Funciona muito bem, Niterói. A água de Niterói é elogiado aí por todos. Claro, nenhum sistema ele é de 100% de eficiência, né? Claro. Mas, com certeza, a gente precisa avançar. A SEDAI é uma empresa muito cheia de vícios, muita intervenção política, muito corporativismo. É uma estatal, não há interesse em poupar água, interesse econômico maior, entendeu? Não tem uma visão de eficiência, como o Márcio mesmo colocou, né? Está pingando água aqui, vamos consertar logo isso, porque isso é dinheiro que está indo embora, é meu lucro que está indo embora, meu lucro como empresa privada, que tem que pagar o imposto, tem que pagar a concessão, etc. Tem que pagar os trabalhadores, com certeza. Né? Então, eu vejo um momento muito bom. A gente sabe que tem muita gente contrária, inclusive dá esse exemplo que o Márcio colocou, né, que muitas empresas foram reestatizadas na Europa. O meu contra-argumento para isso é que, para reestatizar, precisa primeiro privatizar. Né? Tá certo? Então, primeiro precisa limpar a casa, né, arrumar tudo, e aí uma eficiência de gestão privada, me parece, é melhor, até para afastar a politicagem, né, que a gente sabe que existe, né, dentro da SEDAI. E, sei lá, eu coloquei lá, César,
três casos. Tem uma instituição internacional que só estuda isso, inclusive. Acho que tem 300 e tantos casos de remunicipalização. Mas eu peguei o caso de Buenos Aires, por exemplo, que foi interessante, mas atrapalhada do governo mesmo, entendeu? Porque quando eles privatizaram, a empresa começou a pegar dinheiro emprestado para fazer o trabalho de saneamento. Tem inflação, não sei o quê, os caras não conseguem pagar empréstimo, a coisa foi virando uma bola de neve, os caras começam a meter tarifa em cima das pessoas muito alta. Aí o governo Kirchner foi lá, eu acho que depois do Kirchner, eles retomaram porque já estava uma bola de neve que a empresa que estava prestando o serviço não conseguia. Eles criaram uma outra instituição. O caso de Paris é interessantíssimo. Aliás, toda a coisa de saneamento começou lá com os franceses, com a Lyonnaise des Eaux, e você conhece, lembra bem das empresas? Elas que vieram para cá para ensinar para a gente. Mas a Paris, quando chegou no fim do contrato, os caras fizeram um negócio tão direito, as empresas privadas, e falaram assim, acabou o contrato, vocês fizeram o que tinha que fazer, entregaram, está tudo entregue, então tchau. Tá bom, acabou o contrato, acabou. Aí a Paris, a municipalidade, pegou de volta e eles estão com a tarifa lá, uma tarifa legal, atendendo a comunidade com a própria prefeitura trabalhando na gestão, tá certo? Mas aí a própria empresa de saneamento já tinha sido saneada, né? Fez o trabalho que tinha que fazer, o contrato acabou, foi pago, fizeram bem feito, a cidade foi saneada, universalizou e acabou. Em Berlim teve uma confusão também com relação às empresas privadas, que foram fazendo umas associações, aí o público começou a ficar desconfiado que tinha tramóia de dinheiro desviado lá atrás. Aí o governo alemão entrou na história e falou, não, então vamos parar com isso, vamos destituir esse pessoal e vamos voltar o dinheiro para a prefeitura, vamos voltar a gestão para a prefeitura. Tem N casos interessantíssimos. Assim, né? Mas geralmente são casos onde a empresa era privada e foi reestatizada depois dela se tornar eficiente com a privatização, como você mesmo falou de Paris. E também não se fala que nos Estados Unidos o sistema é todo privado, de pequenas empresas, naqueles condados, na Inglaterra ida, e na China eles estão passando por um processo de privatização de empresas de água. Enfim, todos os dois modelos têm prós e contras. O que eu vejo nesse momento é que esse modelo que está hoje já deu muitos exemplos aqui no Rio, aqui com a SEDAI, que não dá certo. Entendeu? Como eu falo, desde que eu me conheço, eu vejo a Baía de Guanabara poluída, agora é Geosmina, agora foi a bomba do Lameirão, e a gente sabe que... Então tem que mexer em alguma coisa até para reestatizar lá na frente, daqui a 20 anos. Não descarto. Mas no momento de acontecer alguma coisa. O Moscatelli postou umas fotos hoje, impressionante. Ele pegou fotos que ele tem um esquema aí do Olho Verde, que é o projeto que ele voa, né? Pega o helicóptero e sai voando. Ele pegou geral hoje, porque era o dia da água. Ele pegou tanto Lagoa Rodrigo de Freitas, que também a comporta anda abrindo mais do que abria antes, despejando também mais esgoto do que antes, ali na General Gazon. Pegou a Barra, a saída toda escura também, pegou todas as lagoas da Barra. É impressionante, todos os lugares com contaminação. Ele postou umas 10 fotos hoje, ou 10 vídeos, tudo contaminado, tudo comprometido. Impressionante. Márcio, César, boa tarde. Desculpa interromper. Falarem. Desculpe interromper o bate-papo, tá bom, né? Mas a gente vai abrir agora um espaço para a galera aqui fazer as perguntas, e o Márcio está podendo retirar aqui as dúvidas do pessoal. Muito obrigada, César, tá? Nosso coordenador do curso de Engenharia Ambiental lá na Veiga de Almeida, da Tijuca. Muito obrigada pela sua participação, viu? E já tem pergunta aqui para você, viu, Márcio? Opa, anda. Dayana Mello. Gostaria de saber se o doutor palestrante publicou algum livro ou poderia sugerir algum para a leitura referente a saneamento básico no Rio de Janeiro. Não, eu nunca publiquei, não. Porque, na verdade, eu sou mais técnico e participei. A ideia de fazer esse livro foi porque eu tenho uma parceira chamada Aspásia Camargo, e ela, sim, ela já publicou livros diferentes sobre meio ambiente e tal, e ela foi presidente da comissão da Leste aqui, com um trabalho de relatórios interessantíssimos. E tinha os relatórios dela que não tinham sido publicados. Então, eu peguei a partir daí e trabalhei essa ideia da publicação. Mas deixa eu ver se eu tenho de cabeça aqui algum livro de saneamento.
Eu começaria, como o César tocou na questão da Baía de Guanabara, nós temos um colega chamado Emanuel Alencar, que é um jornalista. Basta jogar Emanuel Alencar, inclusive ele tem na internet, que é um livro que ele publicou só sobre a Baía de Guanabara, mas é um livro gostoso, porque não é um livro grande, e com os dados mais importantes sobre a Bahia, tá certo? Ele chama-se Manuel Alencar. Basta colocar Manuel Alencar Baía de Guanabara, que tem uma senhazinha do livro, assim, que é o nome, que eu não me lembro agora. Mas nós temos muitos livros editados por uma editora chamada Estúdio Jacobson, mas eles são livros caros, são livros sobre a Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara, normalmente, é quem recebe mais produtos de publicação, né? Porque é a nossa Bahia. Né? É a razão de ser do Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, não existiria sem ela. Então, tem vários livros desse Estúdio Jacobson, pode ser que algum já esteja como e-book disponível, mas normalmente são livros de arte, que tem a história toda, mas são encontráveis em livrarias. Né? Tem o do Vitor Coelho também, se colocar Vitor Coelho, Baía de Guanabara, é um livro muito importante, é um livro de referência, se eu estou lembrando aqui. Esses dois de cara, Emanuel Alencar, que escreveu um belo livro, o Vitor Coelho, mais da minha geração, já vinha escrevendo também, e deixa eu ver. Mas o que a gente consegue hoje, que eu acho que para sua colega poderia sugerir, é ela entrar, por exemplo, no site do IAS, né, do Instituto Água e Saneamento, que eles estão com um trabalho sensacional. E acho que vale a pena, porque eles mantêm uma certa isenção. Eles trabalham em cima da questão para discutir essas tecnologias alternativas, até porque hoje está a tendência, né, Tamires, é se publicar as coisas pela internet mesmo, como e-books. Né? Então, tem muita publicação. Tem um específico sobre a questão das favelas, que depois eu posso fazer o seguinte, para não ter que interromper e consultar aqui, porque isso está no fim da bibliografia. Eu passo antes para vocês, se vocês. Tá bem? Você se congelou aí. Você... Ah, tá. Agora sim eu consegui, estou te escutando, que deu uma travada aqui. Outra pergunta aqui da Laís Isse, não sei se é assim que pronuncia o sobrenome. Em Niterói, o que aconteceu? Foi a privatização ou concessão também? Que ela não entendeu muito bem. Concessão, todas essas são concessões. Que a prefeitura é a titular, né, da competência da gestão dos recursos hídricos da cidade, e ela opera concessão da coleta de esgoto. A prefeitura, ou essa companhia Água de Niterói, ela paga a taxa de, digamos lá, um ponto qualquer coisa no valor do metro da água, recebe essa água, a empresa trata essa água e distribui e depois coleta. E as estações funcionam, tanto que o nível de tratamento está 96%. Então, é uma concessão. Tem prazo para acabar. Então, a prefeitura, quando acabar o prazo da Água de Niterói, se chegar a 100%, pode acontecer com Paris. Falar, Água de Niterói, vocês estão de parabéns, vocês prestaram o serviço, nós contratamos vocês para isso, vocês cumpriram o que tinha que cumprir, todo mundo tem água, todo mundo tem saneamento, muito obrigado. Agora nós vamos administrar como prefeitura, com uma tarifa, às vezes, que costuma ser até mais baixa, né? Que é o que interessa, principalmente para as comunidades que se valem de tarifa social, que é fundamental, porque não podem pagar o custo que a gente paga por metro cúbico. Né? Então, mas lá é concessão. Ah, sim. Ó, está bombando aqui as perguntas. Vamos lá para a próxima. Da Karen Teodoro. A falta de saneamento básico nas favelas, porque não é um ponto principal no município, porque não é, na verdade, porque não é um ponto principal no município em resolver se causa tanto problema em hospitais? A falta de saneamento básico nas favelas.
Essa questão ela é intrigante para mim. Assim. Hoje, acho que foi hoje, ontem, eu vi um artigo não sei se vocês lembram do Ataíde, que ele é o presidente da CUFA, da Central das Favelas. Ele se juntou com mais dois outros. Hoje ele está no conselho, tem o presidente da CUFA e tem um outro líder chamado qualquer coisa Lira, que é o cara que fala pelas comunidades. Então, assim, o artigo era muito mais ligado à questão da vulnerabilidade das comunidades em relação ao Covid. Mas isso está ligado ao saneamento, né? Porque logo que os primeiros trabalhos da Fiocruz foram mostrando que o vírus ele permanecia no despejo sanitário. Lá em Minas também eles foram logo que a água saiu da estação de tratamento, eles começaram a fazer as medições ou em lugares públicos e constatava que os lugares continuavam contaminados. Então, o que eu acho é uma discussão social, basicamente, porque a exclusão ela não deveria ser admissível. A questão dos direitos, aí sim, vai na Constituição, todas as pessoas, independente de onde elas moram, a condição delas, se é alto, se é baixo, se é favela, comunidade, não interessa. Tem que ter água e tem que ter saneamento. Nós já tivemos, e a menina que perguntou, um projeto chamado Favela Bairro. E não sabe, era o César Maia, o prefeito, tinha um secretário também sensível de urbanismo, que depois virou prefeito, Conde. Tinha dinheiro do PAC, do governo federal nessa época, de saneamento, e tinha dinheiro de banco também, banco estrangeiro. Olha, foi um trabalho espetacular. Tinha uma senhora chamada Lu Peterson, que tinha estudado fora, ela tinha ascendência estrangeira, e era apaixonada com a vida, com a cultura das comunidades. Então, ela foi para dentro de uma comunidade, estudou, tinha uma outra companhia anterior, chamada Codesco, que quando transferiram a favela ali da Catacumba, foram para um bairro da cidade do Rio de Janeiro chamado Brás de Pina. Quando esse bairro foi montado para poder alocar essas pessoas que vieram das favelas, eles fizeram um estudo mais ou menos parecido com a Minha Casa Minha Vida. Como é que essas pessoas que estão acostumadas com o tipo de comunidade vão morar no prédio, que elas vão ter que ir no condomínio, vão ter que pagar uma taxa mínima, vão ter que conviver juntas, completamente fora do hábito de onde elas vieram, originalmente, que eram as favelas. Então, o Favela Bairro resolveu isso, tinha urbanização, cuidava dos acessos, tinha escadaria, as tubulações estavam lá. Claro que você não vai poder passar o mesmo tipo de tubulação que você passa nas ruas da Cidade Baixa, vamos dizer assim. Então, o condominial resolve isso. São canos de calibre menor, né? Tem toda uma adaptação aos becos das comunidades. Agora, a questão é a voz da comunidade. Então, quando você vê, por exemplo, a vereadora Tainá de Paula falando, ou a deputada Mônica Francisco, o que está se tentando é criar um Estado realmente que atenda a demanda das comunidades, que é 25% da população do Rio de Janeiro, cruzando o dado, o Ministério Público está trabalhando com isso também. Para os governadores, para os deputados, terem a noção de que essa solução que vai ser dada para a SEDAI, ela tem que privilegiar basicamente as favelas, que é o pessoal que mais sofre, o nível de mortalidade maior, o nível de incidência de doença de veiculação hídrica é maior. Quer dizer, a exclusão social ela se rebate na questão do saneamento, né, de uma maneira muito cruel. Né? As pessoas moram em espaços menores, convivam mais perto, a contaminação, até por falta de questões urbanitárias, né, de ventilação, ou de lugares que nem tem sol direito, então é muito úmido, tem muita incidência de doenças respiratórias que batem em cima da questão hídrica. Enfim, eu acho que é uma questão política, basicamente, das representações políticas se fortalecerem na Câmara, na Assembleia e, junto aos líderes do Executivo, ao governador e às secretarias, criar esses programas e a vigilância em relação à SEDAI com essa solução dos lotes que vão ser leiloados, para que a questão das favelas prevaleça, porque é de direito e princípio constitucional.
Temos um comentário aqui da Dayana Melo. Como encontro sobre saneamento básico do estado do Rio de Janeiro. Parabéns a toda a equipe organizadora pela divulgação deste evento. Agradecemos também ao Márcio aqui, a indicação do César, que ele que nos indicou o Márcio para poder participar aqui neste dia. Muito obrigada, viu, Márcio? Abro aqui a oportunidade também de alguém, se alguém mais quer fazer perguntas, porque para a gente não estourar o nosso tempo aqui, até mesmo para nós da SE estarmos falando em relação a certificados e a gravação da reunião, porque tivemos perguntas sobre isso, e até mesmo para o Márcio e o César estarem encerrando aqui a reunião com a gente. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, a hora é essa. Podem abrir o áudio se quiserem, viu, gente? Vamos lá, pessoal. Opa, que agora está indo rápido aqui. A Catarina Gomes. Você me indicaria algum material para ler sobre o novo marco do saneamento? O próprio marco em si, né, César? Ele, é claro que tem que ter uma paciência, porque são tantos artigos nessa. É um documento, um instrumento muito extenso. Ele revê o primeiro lei do saneamento. Eu tive a paciência de dar uma olhada, inclusive, né, César? Quando eles ficam falando, o BNDES, com esse negócio de privatizar e os leilão, quando eles criaram lá o modelo, o grupo para fazer o trabalho, eles pegaram uma empresa de Jari que a gente conhece aqui do Rio, que é uma empresa carioca chamada Concremate, que já tinha, inclusive, vendido uma parte do capital para os chineses, uma empresa chinesa grande e tal. Para vocês terem uma ideia, se vocês entrarem mesmo dentro do site do BNDES para ver o levantamento de engenharia que o grupo de engenheiros fez para levantar os dados de todas as cidades que estão, é alguma coisa muito impressionante. O trabalho é espetacular. Tem muita gente que condena, mas ninguém vai ver lá. Teve o escritório de advocacia para ver todo o lado jurídico da questão, teve os engenheiros da Concremate, eles levantaram todos os dados da SEDAI, todas as empresas municipais, inclusive empresas que são serviços municipais de saneamento. Nós, no PSAN, tínhamos feito um trabalho também todo georreferenciado das redes, todos esses dados, eles levantaram tudo. Então, quando as empresas vierem para poder se candidatarem à licitação, elas estão sabendo exatamente qual é o nível do problema, qual o grau de problema, e a oportunidade que eu acho que vocês podem ter, né, com a orientação do professor César e tudo mais, é prestar atenção. Nós temos 64 municípios no estado, se não me engano. Alguns já estão com suas soluções de saneamento feitas, no caso de Niterói. Digamos que tem 30 municípios, alguma coisa nesse nível, ou um pouquinho mais, que vão estar nesse leilão. Todos esses municípios precisam de plano municipal de saneamento. Muitos deles a gente fez na época do que era minha colega, a gente ia nos municípios, tentava conseguir os dados de saneamento que vão ter que ser prestados. E isso, gente, são cronogramas de 5, 12, 20, 25 anos. Vai até 2033 e pode ir até 2040. Quer dizer, para quem estiver formando, tentar ter paciência de dar uma olhada nesse novo marco, né? Na questão legal, né? Nos aspectos legais. E dar uma olhada também na modelagem do BNDES, independente se a questão é privatização, se é público, se é isso ou aquilo, olhar o que é a massa de informações que já tem disponível para vocês terem condições que, quando eles forem formar as equipes de trabalho, pode ser que boa parte dos trabalhos se façam através de home office mesmo, porque isso vai estar instalado para sempre, vocês possam entrar nesses grupos ou montar esse laboratório, né, César? Montar um observatório ou pequenos grupos de trabalho também para oferecer serviços de consultoria ou trabalhar nas comunidades. Tem projetos, tem oportunidade. Acho que é um momento muito interessante nesse nível, entendeu?
Tá ótimo, Márcio. Muito obrigada, viu, pela explicação aí. Estamos recebendo muitos comentários em relação à palestra, todos elogiando, falando que abriu a mente em relação à privatização. Muito obrigada, viu, gente, a todos aí pela participação. E a gente já está estourando aqui um pouco o tempo, né? Márcio, eu gostaria de perguntar se o senhor poderia estar colocando o nome do livro em relação à favela, que o senhor tinha mencionado, porque a Daiane está pedindo, só para a gente fechar aqui, se você poderia colocar pelo chat, né? Isso, para ela. E para concluir aqui em relação à CEA, né, duas questões que estavam sendo perguntadas aqui no chat. Primeira coisa é em relação a certificados. Então, gente, quem for matriculado na universidade, nós passaremos uma lista para o CESA, após aqui a palestra, com todos, para que o CESA possa estar colocando no sistema, tá? Automaticamente. Então, quem for matriculado na universidade não receberá certificado. Agora, quem não for, estarão recebendo certificado, viu? Dando aí um prazo para vocês de uns 30 dias, dependendo se forem muitos, que a gente vai analisar depois, mas podem ficar tranquilos. E em relação à gravação, ficará assim disponibilizada. Nós vamos deixar a gravação em um drive, numa pasta compartilhada, e estaremos disponibilizando o link para todos os e-mails, tá? Podem ficar tranquilos. E agora eu vou... Eu tô... Pode. Tá, porque eu estou tentando abrir o PDF, porque os capítulos são grandes, né? Então, ele está tentando abrir aqui aonde está o capítulo final, inclusive, das tecnologias alternativas. Ele tem um capítulo todo dedicado à questão das favelas, certo? Quais soluções são aplicadas. Se não der tempo, estourar o tempo, eu imediatamente... né, César? Aí você... Se você quiser, Márcio, você me passa depois as referências e eu passo para a CEA, não tem problema não. Seria ótimo. Me passa quando você estiver mais tranquilo, não precisa fazer nada agora agitado, você me passa as referências que eu passo para eles. Ele está tentando, não consegue. Não, deixa, manda com calma depois. Tudo bem. Deixa eu só complementar o que você falou aí. Vocês vão me passar uma lista, tá? Vai valer 5 horas de atividade complementar para os alunos da Veiga, independente se é engenharia ambiental ou qualquer outro curso, tá? E eu não lanço não, tá, Tamires? Eu vou encaminhar para a secretaria setorial, não bota na minha conta, não. Vou encaminhar para a secretaria setorial e eles costumam demorar um pouquinho, mas aí até o final do período vai entrar as 5 horas para vocês, de quem tiver na lista direitinho. Aí você bota direitinho o número de matrícula, tá? E o nome, para facilitar o trabalho deles de digitação. Tá bom? Tá ótimo. Então, Márcio, vou disponibilizar aí um tempinho para você estar encerrando, fechando, e para depois o César também, para estar fechando nossa reunião aqui. O que eu acho interessante é isso. A minha provocação, né, César, é essa. Vocês estão na flor da idade aí, então imagina que esses contratos que vão sair agora para a cidade, né, são contratos de 25 a 30 anos. Tá certo? Então, são carreiras muito interessantes, eu acho. Tem muitos aspectos da questão do saneamento, né, muitas abordagens, até porque o saneamento hoje tem que cruzar com sustentabilidade, com todos esses aspectos também, da biologia, da saúde, do urbanismo, da questão fundiária, até da questão política mesmo, para trabalhar nas assessorias legislativas e tudo mais. Então, eu acho que vale muito a pena, né, dedicar um tempo a essa questão, porque eu acho que pode ser umas oportunidades interessantes de mercado aí para poder... Eu até já consegui abrir aqui, mas eu não sei se vai dar tempo mesmo, não, porque tem que achar o ponto onde é que está o livro aqui, a referência do livro. Tá bom? Mas eu sou muito grato, César, a essa oportunidade. O Dia da Água é sempre uma festa para quem, né? Inclusive, sou de peixe também, ainda tem isso. Meu signo é cheio de planeta em água. Então, é a minha vida inteira dedicada a isso, entendeu? Então, na medida que eu posso socializar, conversar, bater papo, passar para frente o que a gente está armazenando, está explicada a noção de estar vivo e fazendo o que a gente está fazendo, né?
Excelente, Márcio. Nós que agradecemos aí. Eu acho que foi muito bacana, muitos... Aqui, ó, chama, se ela quiser anotar, saneamento básico e urbanização de favelas. Os desafios para a universalização... Ixi, caramba, não me dói. Só se eu passar mesmo. Ele chama assim, o capítulo, chama Uma Década de Tropeços e Acertos, até que coincide com o negócio da década da gente. E são estudiosos, né? É um arquiteto urbanista, uma engenheira civil, né? Que esse pessoal é um pessoal de São Paulo, e está aqui, inclusive, ele é um livro, inclusive, que está na internet, vai ser legal. Chama Dimensões do Intervir em Favelas. Ok? Tá bom, Márcio. Você depois pode passar para mim, que eu passo para eles, não tem problema não, fica tranquilo. Você, aí você passa para mim. Tá? Mas, mais uma vez, te agradecer aí a presença, a disponibilidade, e acho que foi bem bacana, assuntos que estão em voga, assuntos que estão no momento, né? E, antes de tudo, talvez até uma mensagem de esperança para esses meninos que estão aí para formar, né? Formar esse ano, espero, né? Ano que vem, mais tardar, e a pegar aí um mercado de trabalho que pode ser bem crescente, né? Você falou aí das cifras, e além de tudo, se é uma área que você tem um retorno social e ambiental, essa área é a área de saneamento, né? Então, acho que é uma mensagem falam, né, César, em não sei quantos milhares de empregos que são gerados. Eu realmente acho muito interessante. Se tem Bom, também porque o governo federal disse que é a última área que faltava de infraestrutura para poder privatizar. Isso mesmo, falam privatização. Então, tem muito emprego aí. Na verdade, são concessões, né? E sempre vai estar à mão do poder público, sobretudo municipal. Mas isso a gente já colocou. Convido aí ao pessoal a se matricular em saneamento nesse período. Esse período não dá mais tempo, período que vem, que a gente continua com esse papo. Tá? Mais uma vez, Márcio, muito obrigado. Obrigado a você. Foi muito esclarecedor, muito bacana.